Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: região serrana do Espírito Santo é considerada a capital brasileira do turismo rural. Durante o inverno, os produtores capixabas abrem suas propriedades para receber os turistas. Entre as atrações, uma vinícola que tem a adega instalada no fundo de uma caverna. Contratação de seguro rural é subsidiada pelo governo e cresce de forma rápida no Brasil. Mesmo assim, grande parte dos produtores que perderam as lavouras nas geadas de julho tiveram prejuízo total por não terem contratado a proteção. E você vai ver também: os produtores de grãos do estado do Paraná já amargam perdas significativas. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, já são contabilizados 58% de perdas no milho segunda safra. As geadas de 20 de julho foram um golpe fatal para as lavouras de milhares de produtores rurais do centro-sul do Brasil. Entre os principais cultivos, café e milho foram os mais afetados. E grande parte dos agricultores atingidos pelas geadas perderam tudo porque não tinham o seguro rural. O Marco é produtor de café há 26 anos e ainda não se conforma com as perdas causadas pelas geadas de julho no seu cafezal, em Piraí, no sul de Minas Gerais. Esse aqui é que a geada afetou. Esse aqui ela afetou a célula do grão e é por isso que o grão está perdendo água com tanta velocidade assim. E esse daqui não, esse aqui ainda está íntegro. Esse daqui teria que estar igual a esse. 90% dos 100 mil pés da cultura foram afetados pelo frio intenso. O antigo cafezal verde que cobria a fazenda deu lugar a um campo com milhares de plantas secas. Lentamente, os grãos vão perdendo qualidade. É triste. Eu vou te falar um negócio pra você. Eu falo assim, um filho seu que você cuida, nasce, você cuida a vida inteira, você faz o seu melhor, porque é assim que a gente conduz a nossa propriedade. E você vê ele definhando, porque ao longo do dia é uma tristeza. Porque de manhã ainda está verdinho, tem o gelo, mas a planta ainda está verde. Mas ao decorrer, quando o sol vai ficando mais forte, a planta vai escurecendo. Então é uma desolação. Eu me sinto desolado até agora. A gente sem colheita aqui, a gente fica 3 anos, né? Só um pedacinho da área que não foi afetado. E o nosso prejuízo é de 1,5 milhão. R$1,5 milhão ao longo de 3 anos. Sem seguro para a plantação, a expectativa é receber a ajuda do governo. Esperar o governo, ver se ele vai ter alguma ação para nos incentivar, porque a gente vai precisar de pegar recurso e renovar as lavouras, né? A gente vai fazer uma poda na hora correta, ver se vai vir os brotos, para a gente conduzir os brotos para que 3 anos, se tudo correr bem, a gente está colhendo café de novo. O nosso problema foi nunca ter ocorrido antes. Esse que é o problema. Então, como nunca ocorreu antes, a gente não via motivo por estar fazendo um seguro para esse tipo de situação. Você pensa em fazer um seguro rural? Agora sim, né? Infelizmente a gente só aprende na dor. Então a gente vai sim. Assim que essas lavouras estiverem a ponto de fazer seguro, a gente vai estar pensando em fazer seguro sim. Segundo os agricultores, as geadas de julho aqui no sul de Minas causaram os maiores estragos dos últimos 27 anos, desde a grande onda de frio de julho de 1994. Segundo a EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, pelo menos 30% da produção foi destruída. As geadas de julho, principalmente a da madrugada do dia 20, arrasaram várias lavouras do centro-sul do país, causando prejuízos a milhares de agricultores. A maioria não tinha seguro de suas lavouras. O seguro rural é um instrumento de política agrícola e permite o produtor se proteger contra perdas na lavoura causadas por fenômenos climáticos e adversos. Os riscos que são cobertos são granizo, seca, geada, que é o que está acontecendo ultimamente, né? Vendavais, chuva excessiva, né? Alagamento e inundação imprevisto e também inevitável, né? Variação de temperatura, variação muito excessiva de temperatura, raio e incêndio. Então, tem uma gama de coberturas muito bacana, né?
Além da atividade agrícola, o seguro rural também pode ser aplicado na pecuária, no patrimônio do produtor, seus produtos, no crédito para comercialização desses produtos e para o seguro de vida dos produtores. Eles são oferecidos por seguradoras e pelo governo. No seguro do governo federal, ele assume 50% do preço contratado, ficando os outros 50% por conta do agricultor. Se a propriedade estiver em São Paulo, por exemplo, o subsídio aumenta. O Estado assume 50% do que é devido pelo agricultor. Ou seja, o produtor rural acaba pagando apenas 25% do preço total de seu seguro. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o número de apólices contratadas junto ao governo federal mais que dobrou em um ano. Passou de 93 mil em 2019 para 193 mil em 2020. O governo gastou 427 milhões de reais para pagar apólices do seguro rural em 2019. No ano passado, o valor dobrou e chegou a 881 milhões. O governo federal percebeu a importância de se ter um produto como o seguro rural, garantindo a atividade do agricultor. A atividade do agricultor hoje em dia é uma atividade caríssima, porque ele tem que investir em máquinas, em equipamentos, em silos, em transporte, é uma maluquice, é uma loucura. A geada que caiu forte na madrugada do dia 20 na plantação de milho do Fábio em Cascavel, no Paraná, destruiu a plantação com 190 hectares da cultura. Nem para tirar o que restou, vale a pena. Na hora que tiver que enxugar aquelas espigas lá para daí tentar passar a máquina. Acredito que não paga nem o diesel, né, o que sobrou lá para colher. As perdas só não foram maiores porque o Fábio contratou um seguro rural. O seguro ele vem para amenizar um pouco o prejuízo que a gente teve, mas não que vai compensar. Ele não compensa não, a diferença aí do valor contratado de mercado que tinha e o valor hoje, a diferença é grande. Eu contratei a 50, 60 e 70 reais a saca, né? Hoje estava 96, né, reais. Então tem uma diferença grande aí, né? De olho na demanda neste ano, o governo pretende aprovar no Congresso o valor de mais de R$1 bilhão para o seguro rural. Esse dinheiro ainda é insuficiente para oferecer o seguro para todos os produtores rurais brasileiros. Quer dizer, tem produtor que tem seguro, tem produtor que não tem seguro. E mais do que isso, nem todas as lavouras têm essa facilidade para a contratação de seguro. Você tem seguro para soja, você tem seguro para milho, você tem seguro para isso tudo, mas quando você entra em frutas, quando você entra em outros tipos de lavoura, você não tem a mesma facilidade para contratação e a mesma facilidade de recursos para pagar o seguro. Se nós tivéssemos esse tipo de proteção, o produtor brasileiro poderia produzir com mais eficiência, porque ele produziria mais barato, com uma margem de lucro melhor. Você vai ver ainda no Agrocultura. O inverno é um convite para subir a Serra Capixaba e aproveitar as delícias do turismo rural. E você vai ver também. A situação aqui em Mato Grosso do Sul se iguala às demais regiões produtoras do país. Geada e seca trouxeram prejuízos, principalmente para as lavouras do milho safrinha. As perdas podem chegar a 2.700.000 toneladas. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Nas principais regiões produtoras do centro-sul do país, os agricultores calculam os prejuízos com as geadas e o frio extremo no mês de julho. Mas há exceções. Aqui no Rio Grande do Sul, o forte frio com ocorrência de geada e até de neve nos últimos dias não deve implicar em perdas significativas no cenário agrícola gaúcho. A previsão é do informativo conjuntural produzido e divulgado pela Gerência de Planejamento da instituição, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural aqui do estado. O motivo disso é que o Rio Grande do Sul tem características de inverno mais definido e, por isso, não tem grandes cultivos de culturas sensíveis às baixas temperaturas nessa época do ano.
Assim, mesmo que ocorra um frio mais intenso, as culturas estão em uma fase que resistem ao clima invernal. O Rio Grande do Sul, por suas características de inverno mais definido, não tem grandes cultivos de culturas sensíveis nessa época do ano. Enquanto que nos outros estados, nós temos condições diferentes. As geadas são esporádicas e as culturas lá cultivadas são extremamente sensíveis ao frio. Por exemplo, o café, né? E esporadicamente ocorre uma geada em café. E quando ocorre, ela causa um grande dano porque é uma cultura muito sensível ao frio. Um exemplo é o milho, que em outros locais está em plena fase de cultivo, enquanto aqui esta colheita ocorre apenas no verão. Nesse período, estamos em pleno desenvolvimento vegetativo das culturas de inverno, onde a geada não tem um efeito danoso. O fenômeno é uma condição normal do inverno gaúcho e as baixas temperaturas são muito boas para as culturas de inverno, como trigo, cevada e canola. As perdas ocorrem quando nós temos então as geadas chamadas geadas tardias, que podem afetar o desenvolvimento da floração e do início do desenvolvimento dos grãos, e aí sim, termos um risco, né, de perda de produtividade, de qualidade. Mas nem todos passam imunes a este período. A neve congelou lavouras de hortaliças e outros itens produzidos no estado. Grande parte dos danos foi registrada na Serra, de onde partem muitos produtores que abastecem feiras em Porto Alegre. De acordo com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, produtores de brócolis e couve-flor do município de Ipê estimam prejuízo de aproximadamente R$40 mil por propriedade na cidade. Veja agora os efeitos do frio em Santa Catarina, com o repórter Luiz Turati. Oi, Alexandre. Olha, uma semana depois da passagem da massa de ar polar aqui por Santa Catarina, os municípios da Serra continuam registrando temperaturas negativas no amanhecer. Com isso, os prejuízos do frio para a agricultura ainda não foram totalmente contabilizados. A preocupação maior é com as hortaliças, que sofreram com a intensa geada da última sexta-feira. A expectativa é de que o preço desses alimentos aumente nos próximos meses. O valor da alface, por exemplo, já saltou 10% em relação à semana passada. A safra de grãos de inverno, que foi a grande aposta do estado neste ano, também foi prejudicada e teve perda na produtividade. A Secretaria de Estado da Agricultura ainda calcula o tamanho dos prejuízos nas safras de trigo, triticale e centeio. E a massa de ar polar também prejudicou a agricultura do Paraná. Os detalhes com a repórter Camila Freitag. Pois é, Luiz, os produtores de grãos do estado do Paraná já amargam perdas significativas. No início do ano, os motivos da quebra da safra eram ocasionados pelo período de seca prolongada, mas nos meses de junho e julho foi a geada que trouxe prejuízos. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, já são contabilizados 58% de perdas no milho segunda safra. Ainda que neste ano a área de plantio de grãos tenha sido maior, a colheita deve ser 16% inferior à do ano passado. Veja agora como ficou a situação em Minas Gerais com o repórter João Rafael. Olha, Camila, aqui em Minas Gerais, a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, está empenhada numa força-tarefa na prestação de serviços de emissão de laudos técnicos aos produtores rurais para o registro dos impactos das geadas. A medida faz parte de uma série de ações emergenciais. No caso da cafeicultura no sul de Minas, estima que essa iniciativa vai beneficiar cerca de 80% dos cafeicultores. A Emater está atualizando o relatório que registra os danos da geada nas regiões cafeeiras de Minas Gerais. De acordo com o último levantamento, ele aponta que cerca de 20% da área total plantada com café nas regiões pesquisadas foi atingida. Com essa atualização, a área total afetada subiu para mais de 173 mil hectares. A estimativa do número de cafeicultores atingidos gira em torno de 10 mil. Aqui no sul de Minas, quase 5 mil cafeicultores foram impactados e vão precisar de ajuda para se recuperar dos danos causados pela geada. Agora vamos ver os efeitos do clima em Mato Grosso do Sul com a repórter Daniela Benanti.
Veja só, João Rafael, a situação aqui em Mato Grosso do Sul se iguala às demais regiões produtoras do país. Geada e seca trouxeram prejuízos, principalmente para as lavouras do milho safrinha. Segundo a Associação dos Produtores de Milho e Soja, a AproSoja, e da Federação de Agricultura do Estado, a FamaSul, as perdas podem chegar a 2.700.000 toneladas. A produtividade também caiu de 68,7 sacas por hectare para 52,3 sacas por hectare. Em Amambai, região sul do estado, produtores precisaram adiantar a colheita para evitar uma perda ainda maior. Mesmo assim, a estimativa é de que a região tenha perdido mais de 50% do previsto para a produção. Para auxiliar os produtores, o governo do estado já estuda alternativas que evitem prejuízos nas próximas safras. Nós estamos discutindo programa para apoiá-los, mas vai ser apoiá-los no sentido de apoio com calcário, com estrutura de semente, com máquina e equipamento. Apoiá-los no sentido que eles possam retomar o seu processo de produção. Você vai ver a seguir no Agricultura. O inverno é um convite para visitar a Serra Capixaba, maior centro de turismo rural do Brasil. Os visitantes podem conhecer até uma vinícola que tem adega instalada no fundo de uma caverna. Nós voltamos já. O inverno no Espírito Santo é um convite para subir a serra e visitar o agroturismo capixaba. É assim todo fim de semana. Os produtores rurais abrem suas propriedades para receber os turistas. E entre as atrações, morango no pé, hospedagem no topo das montanhas e até uma vinícola com adega instalada em uma caverna. O inverno capixaba é um espetáculo à parte. É nesta época do ano que os turistas sobem a serra para curtir o friozinho das montanhas capixabas. E se esse é o destino, lá vamos nós, rumo a Domingos Martins. Cidadezinha charmosa, colonizada por alemães. Fim de semana por aqui é sempre assim. Um dos motivos é esse, exatamente o romantismo, o clima que a cidade oferece, o friozinho característico nessa época do ano aqui, né? E aí é isso, diversão, final de semana, pra lá de bom, com certeza. Se tem um produto que é a cara do inverno no Espírito Santo, ele é o morango. E aqui na região são muitas propriedades como esta, em que o turista pode vir visitar e ainda, levar morango para casa. E por que não saboreá-lo no meio da plantação? Docinho e orgânico. O carro-chefe aqui é o morango. Ele traz o povo para cá. Esta é a propriedade do seu Rainor. Fica no distrito de Aracê. Quando o senhor decidiu abrir a propriedade para o turista? Tem 12 anos. 12 anos que a gente já faz esse aí, o Colipag de turismo. Aqui começou com o incentivo do pessoal da Encapere. E a gente até que não acreditava muito, mas com o decorrer do tempo a gente começou trabalhando, viu que daí ia dar certo e estamos aí até hoje. A criançada se diverte. Eu sempre vim com meu esposo e dessa vez eu trouxe minhas filhas para conhecer. É uma região com muitas belezas naturais, né? E aconchegante, hospitaleira, então está sendo muito gostoso curtir esse inverno, né? Esse tempinho gostoso. Tem os passeios só para casais e tem também para as crianças. Então, dessa vez nós estamos fazendo os passeios com as crianças e está sendo muito gostoso. Os adultos também gostam da brincadeira, por que não? Só não pode chegar tarde. Morango é tudo de bom, né? É tudo. Nossa, a gente estava doido para vir aqui. Pena que não deu para colher tanto, né? Que acho que já vieram para cá e colheram primeiro que nós, né? Mas é tudo de bom, nós estamos amando isso aqui. A gente já tinha feito lá no Rio, lá em Nova Friburgo, tem também plantação de morango, mas aqui no estado nunca. A minha mãe
queria pegar agora e comer. Eu falei, não, mãe, calma aí, vamos pesar, pagar primeiro, depois a gente come. Eu tenho que agradecer só o povo, porque ele fica cheio todo dia assim, todo dia, fim de semana é assim. E o senhor está feliz? Graças a Deus, porque a gente vive da agricultura, vive disso, né? E eu tenho um filho, agora vai trabalhar aqui também, a minha nora também vai trabalhar aqui, então vai atender melhor o povo, porque primeiro era sozinho, e aí vai crescer mais, né? A região das Montanhas Capixabas é um verdadeiro refúgio para quem procura paz em meio à correria das grandes cidades. Nós estamos a aproximadamente 1h30 da capital Vitória e aqui, em Venda Nova do Imigrante, muitos produtores rurais literalmente abriram as suas propriedades para receber o turista. E o que faz o turista vir para este local é este visual. Olha que lindo! A gente tinha esse sonho há mais tempo. E aí, ano passado, a gente falou, vamos tirar do papel e colocar na realidade. Aí a gente começou com uma hospedagem. No meio do caminho, deu para fazer mais uma. Aí no total são 4 suítes já. Sossego e tranquilidade são apenas alguns dos diferenciais. Tem mais. Acho que o nosso maior diferencial é o nosso trabalho em família, que a gente sempre trabalha junto, um ajudando o outro e auxiliando, né? E também o sítio, que tem os produtos artesanais que a gente mesmo que faz, o sítio é todo orgânico, a gente não usa nada de produto químico. E a vantagem é que a gente pode estar pegando muito desses produtos para estar usando na cozinha do bistrô, por exemplo, até para os hóspedes, né? Uma experiência diferente. A gente inaugurou agora no início de julho. Aí no início é sempre assim, mas as hospedagens estão dando super certo, tá sempre ficando alugada. O bistrô também, semana passada deu um movimento e o pessoal gosta de vir, passar a tarde em família, ficar, tomar um vinho. É um diferencial muito bom e que a gente fica muito satisfeito. Inverno combina com um bom vinho, não é mesmo? E você vai conhecer agora uma adega no mínimo diferente, inusitada, subterrânea, dentro de uma caverna. Mas, para chegar lá embaixo, a gente precisa colocar os equipamentos de segurança. Vocês viram aí que não é tão fácil quanto parece, né? Mas ainda não acabou não. Tem mais. A ideia da adega subterrânea partiu do Paulo, numa andança pela propriedade. Há 20 anos atrás, a gente veio procurar água, que a nossa nascente estava secando, aí a gente veio buscar tentar canalizar ela mais para cima. A gente sabia que existiam esses buracos, mas nunca tinha entrado dentro, sabia o que existia embaixo. Quando a gente encontrou, começou a entrar nas cavernas, sem equipamento, só com lanterninha de mão, tal, aí a gente escutava a água pingando no fundo da caverna. A gente falava, tem alguma coisa mais pro fundo. E a gente veio explorar. Aí achamos esse buraco aqui embaixo, né, e aquilo ficou na memória. Um dia vai servir para alguma coisa. Aí quando a gente começou na produção de bebidas, licores, vinhos, a gente falou assim, vou botar uns vinhos lá embaixo para envelhecer pra gente, consumo próprio. E foi onde que a gente veio aqui um dia, montou uma prateleira, colocamos umas garrafas de vinhos, e daí surgiu então a ideia de fazer o vinho da caverna, para poder abrir para visitação. E esse vinho é realmente diferente? Sim, o paladar dele é diferente, porque ele está num ambiente de umidade controlada, temperatura controlada, escuridão total. Então ele acaba melhorando a qualidade do vinho. Antes produzia o que aqui? A propriedade sobrevive de quê, Paulo? Então a gente trabalhava com agricultura e ainda trabalha. E aí a partir de uns 12 anos para cá a gente entrou no ramo de mel. A gente trabalha com mel. Méis de abelha sem ferrão, outros. Aí depois, há 3 anos, a gente começou a trabalhar então com produção de bebidas, licores e fermentados e vinhos. E como é que as pessoas fazem para vir aqui? Olha, então, a gente tem o nosso Instagram, né? @apiariogeirinha. O acesso aqui é pela BR-262, no quilômetro 82. Né? A gente está a 4 km da BR. Qual que é a reação das pessoas quando elas chegam aqui dentro? Ficam surpreendidas, porque elas imaginam uma coisa diferente.
né? Porque aqui é uma situação bem rústica, bem rudimentar, como eu costumo falar, é do tempo das cavernas. Essa é só a primeira experiência, você pensa em aumentar, expandir? Sim, a gente tem um circuito de trilhas de caverna, que a gente está pensando em abrir futuramente. Que como está sendo uma coisa de experiência, tanto para a gente quanto para as autoridades, bombeiros, essas coisas, a gente então está trabalhando, a princípio, com a visitação da adega subterrânea e mais para frente a gente vai fazer a trilha das cavernas. Quem pensa que o inverno do Espírito Santo é só paz e tranquilidade, tem um pouquinho de aventura e adrenalina também, né? Tem muita coisa para ser mostrada ainda. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.